Bueno estar aqui novamente, não? Para mim é um tempo muito precioso estar com vocês uma vez mais em um mês que para mim é muito precioso, mês de meu cumpleaños de casamento. Sim, em jueves, 48 anos de matrimônio. Próximo jueves, não? 48 anos. Uma heroína, se diz? Uma heroína se ha casado comigo. Seu papi tinha seus planos para ele, não? Queria que se casara com um homem bem ubicado, que tivesse uma vida estável. Mal sabia ele que estávamos preparando um barco para viver um barco. Nada mais instável que isto, não? E Deus isso, e estamos juntos no ministério, servindo ao Senhor. Não, Irani Lizama, hablo com ela todos os dias, e ela envia seus saludos, seus abraços a los hermanos, a las hermanas. Sí, muitas graças por el amor que me han mostrado. Muitas graças. Bueno, en esta noite necessito que usted oigan rápido, porque vou falar mais rápido. Então vamos tentar sincronizar nossa velocidade. ¿Sí? Há muito que falar, há muito que compartilhar. Como les falei no sábado, nunca consigo terminar uma charla, mas necessito poner alguns pontos para tentar cerrar a série, terminar de falar o que a mim gostaria de falar. Aunque não aprofundicemos, ¿está correto? Profundicemos, pero queria por lo menos deixar os conceitos e algumas práticas, sugerir algumas práticas del discipulado. Bueno, todo lo que hablé hasta ahora, yo empecé en un punto, que es la voluntad de Dios que ningún hombre se pierda. Ese es el punto donde empezamos todo, ¿no? Debemos tener en nuestro corazón ese mismo deseo, que ninguna persona que está a nuestro alrededor se pierda, pero llegue a la salvación del Señor por conocer a nuestro Dios, el Señor Jesús. Amén. Entonces toda nuestra charla está baseada en este punto, que Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Y mientras estoy hablando esto, a mí me gustaría que usted pensara en sus parientes, em seus colegas de trabalho, em seus colegas de escola, pensando nisto. Deus não quer que este se pierda. Amém? E que hizo Deus? Deus hizo três coisas. A primeira, ha enviado su Hijo para que as pessoas não se pierdan. Não? É dizer, que Deus ha pagado o mais grande preço. Amém? Ou seja, ele teve um desejo, ele tem um desejo e ele paga para que esse desejo seja cumprido. ¿Cumprido? A segunda coisa, ele vino hasta nós e formou um grupo de discípulos para mostrar para nós como podemos fazer melhor, como devemos fazer. E terceiro, nos ha enviado a ser discípulo. Então, todo o que estamos falando desde sábado está baseado nesses três pontos, não? Agora, uma coisa que necessitamos falar, que les digo com muita tristeza, que nem todos os homens chegarão a la salvação. Nem todos os homens. Hablo com profunda tristeza. Por supuesto que não hablo com a mesma tristeza del Senhor, porque Ele ha pagado um preço que eu não paguei. Ele ha entregado sua vida como eu não he entregue minha vida. Nem todos se salvarão. ¿Por qué ni todos se salvarán? Unos oirán la palabra y la rechazarán la palabra. ¿Rechazarán se dice?
no aceptarán la palabra. Digo con profunda tristeza. Y otros no se salvarán porque no oirán la palabra. ¿O crees tú que aquellos que no oíram pueden ser salvos? No creas en esto, porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino por el nombre del Señor Jesús. Este nombre, cuando una persona escucha ese nombre, ella cree en ese nombre y recibe la salvación. Pero, ¿cómo oirán si no hay quien predique? Entonces, por desgracia, algunos no aceptarán la palabra, otros no oirán la palabra. Ahora quiero pedirles una cosa, que tú pongas en el corazón: Señor, de mi parte todos oirán. De mi parte todos oirán. Que el Señor me ayude a hablar con todas las personas que están a mi alrededor. Que Dios quite de mí toda timidez, toda pereza. Y que Dios llene mi corazón de pasión a las personas. Que yo tenga la misma disposición del samaritano. ¿Se acuerda de la historia del samaritano? El sacerdote pasa, como dice el texto, de largo. Viene el levita y pasa de largo. Yo no sé cuál es la idea que tienes de esta carretera. ¿Cuán ancha esta carretera? No era una carretera como esta que sube el alto. No era, con seguridad que no era. Era una carretera que pasaba carrozas, o sea, 2, 3 metros. O sea, queridos, es imposible una persona pasar por esta ruta, como es, por este camino, sin ver un hombre caído a la orilla del camino. Imposible. O sea, la cuestión del sacerdote y del levita no era geográfica, era cuestión de corazón. De corazón, no era geográfica. Eles tomaram a decisão de não se aproximar daquele homem que caía. Agora, o que me impressiona nessa história é que Cristo poderia falar com os judíos, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, e nombrar e poner na história não um samaritano. Ele poderia haver posto um grego, um romano. E se hubiera puesto um grego e um romano, não ofenderia a los judíos como quis ofender. Porque a Jesus ele não gostava dos fariseus. Ele não podia ver um fariseu quieto, porque ia dar um hook no hígado. E assim sucedeu. Porque ele põe em posição opuesta um sacerdote, um levita e um samaritano. Para ofender. Para que eles tomaran fueron compungidos en su corazón. Y esta historia tiene el objetivo de mostrar para ellos que no es la religión representada por el levita, no es la estructura de culto representada por el sacerdote que puede salvar a las personas. Lo que puede salvar a las personas es un corazón que tiene la compasión de Dios. Y fue lo que sucedió com este homem samaritano, que em algumas versões é chamado de bom samaritano. E eu lhe chamo de samaritano normal. Porque é normal que alguém se preocupe com aquele que está caído. Então, mira, a questão não é geográfica. De acordo com como começa a história? O homem, o maestro da lei, pergunta a Cristo: quem é meu próximo? E no final da história, Jesucristo lhe devolve a pergunta: de quem o samaritano foi próximo? Ou seja, não é questão de la pessoa se aproximar de mim, mas a questão é que eu devo me aproximar de los outros. Amém? E se eu tenho o mesmo desejo de Deus, que nenhum homem se pierda, então eu devo aproximar-me de las pessoas. Devo mirar a las pessoas
y llegar cerca para atenderla, para pensar sus heridas. ¿Cómo es? ¿Ah? Vendar las feridas. ¿Qué más? Dar para esas personas vino y aceite. Y habla del Espíritu Santo. Poner en su propio animal. O sea, ele camina para que outro vá montado. Leva para um abrigo. Compromete outra pessoa com ele. E mete a mão no bolsillo. El órgano mais sensível do corpo humano. ¿Sí ou não? Não há outro órgano mais sensível do corpo humano que o bolsillo. E este homem involucra o bolsillo no atendimento das pessoas. E não somente nesse momento. Ele diz, eu me vou, e quando volver, se hubieras gasto mais que isto, eu vou indenizar-te. Ou seja, não somente se compromete para o momento, mas se compromete para o futuro. Um dos problemas do pastoreo é que predicamos, mas não nos comprometemos para o futuro. Não somos permanentes naquilo que hacemos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Para aquilo que está em nosso alcance, nenhum homem se perda. Amém? Que Deus não tome de nossas manos, ou não ponga em nossas manos, não reclame de nossas manos a sangre daqueles que não escutaram a palavra de Deus. Perdóname por esta palavra tan ruda, pero es lo que Dios quiere. Ahora tú puedes decir, yo soy tímido. Queridos, yo soy tímido. De timidez puedo hablar. De timidez puedo hablar. Y les digo, también no soy evangelista. Pero Dios me ha enseñado a mirar a la persona y no mirar solamente lo que veo, pero intentar mirarla como Cristo la ve. Y ahí sí, me importar com ela, importar com as pessoas, aproximar meu coração de las pessoas, perguntar por el nome dela e chamá-la por su nome. Assim Cristo hace com nós outros. Amém, queridos? E Deus nos dá oportunidade. He tenido oportunidades várias para predicar às pessoas. Então, passo por cima de minha timidez. Passo por cima de minha falta de ministério evangelístico. Porque não é questão de ministério, é questão de compaixão. Amém? Eu estava falando a los hermanos numa experiência que estamos tendo em Jundiaí com minha hija. Deus abre portas. Minha hija del meio é abogada, trabalha em direito. E Deus lhe está ponendo em um caminho muito interessante. Ela hizo su posgrado en Europa, en Coimbra y Oxford, en la área de la defensa de la libertad religiosa y la cuestión de identidad de género. Hizo su posgrado allí. Y en São Paulo, en el estado de São Paulo, que es como un departamento, la OAB, Orden de los Abogados de Brasil, lhe apontaram para ser presidenta do grupo de defesa religiosa em São Paulo, em todo o estado. Ela foi nombrada como presidenta deste grupo. E sabe qual foi a primeira causa que teve que defender? Um centro espiritista foi pedreado por creyentes. E ela teve que defender esse centro espírita. Porque a Constituição brasileira diz que temos liberdade de culto. Porque se não defendemos que eles tenham liberdade de fazer suas coisas, um pouquinho mais e nós outros perdemos a liberdade de nos reunir e praticar o que creemos. Depois, em Brasil, a Sociedade Protetora de los Animales entrou com uma liminar, um decreto para proibir que os espíritas mataram seus chivos, suas galinas, e ela foi para defender a liberdade religiosa. Mas sucedeu uma coisa, o presidente de los espíritas de la região pediu para ter uma audiência com ela. E ela, como se fosse uma ingênua,
preguntó a él, ¿por qué usted mata animales en los cultos que hacen? ¿Sabe qué respondió él? Cuando matamos un animal, los malos fluidos salen de nosotros y entran en el animal, y la sangre de ese animal lleva los malos fluidos. Y él le habló, mira, creemos el mismo. Nosotros creemos el mismo. Porque también el sangre de un animal ha llevado nuestras culpas. Pero en nuestro caso, una sola vez Él murió y llevó para siempre nuestros pecados. Él se quedó una sola vez, sí, una sola vez. El Cordero de Dios vino y llevó todas nuestras culpas. ¿Qué sucedió? Este hombre marcó una nueva audiencia porque quiere continuar oyendo el Evangelio. Dios nos guía, Dios nos lleva donde Él quiere. Eu estava em uma gasolinera onde passo sempre na carretera para comprar um pão para Irani. E estava ali, e esse lugar fabrica um pão muito lindo, muito boa aparência. E eu agarrei o pão e falei com ele, muchacho, mira, este pão é muito lindo, pero há outro pão mais lindo que este. E ele me pensou imediatamente em competência. Ele disse, o que pão é esse? Eu digo, se chama pão de la vida. Ele perguntou, de onde se fabrica este pão? E eu falei dele de Jesus. Falei com ele, sabe? É uma gasolinera muito cerca de Jesus, de Jundiaí. Eu não estou falando a vocês de uma vila no interior de Amazonas. Estou falando de uma gasolinera a 5 quilômetros da cidade de Jundiaí, que é uma grande cidade. E este muchacho nunca havia escuchado falar de Jesucristo. ¿Qué les parece? Não podemos permitir que pessoas passem por nós sem escuchar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a vencer a timidez. E principalmente que Deus nos dê compaixão por as pessoas, porque isso nos ajuda a vencer a timidez. Há muitas maneiras de empezar uma charla, muitas maneiras. Amém? Muito bueno. Então, todos os homens serão salvos? Infelizmente não. Infelizmente não. Pero, em lo que depender de mim, eu vou predicar para que todos sejam salvos. Em lo que depender de mim, com a graça de Deus. Amém? Também falamos sobre os benefícios do discipulado, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son ellos? Hablé de tres versículos, ¿se acuerdan? Pode abrir o caderno. Se não confia na mente, pode abrir o caderno. ¿Dónde está? Descanso, ¿dónde está? Mateo 11, 28. Quando Cristo hace uma invitação. Qual é a invitação? Venid e aprended. Tomad mi yugo. Isto é discipulado. Cristo nos chama al discipulado. Discipulado é aprender com Cristo e tomar su yugo sobre nossas vidas. E qual é o benefício? Encontrareis descanso para vossas almas. Qual é o segundo versículo? Paz abundante. ¿Dónde está? Isaías 54, 13, que diz, todos tus hijos serán discípulos del Señor y la paz de ellos será abundante. Amén. Descanso, paz abundante. El tercer versículo, Juan 8, 32, que diz, y conoceréis la verdad y la verdad vos hará libre. Pero llamé la atención de los hermanos que ese versículo comienza con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Y en este caso es una palabra y una partícula conjuntiva, o sea, es una partícula que une dos oraciones, dos ideas. Entonces no podemos leer el versículo 32 sin pensar en el 31. ¿Y qué dice el 31?
dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permaneceres en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, ¿qué recibe el discípulo? Descanso del alma, paz abundante y libertación. Amén, queridos. Son promessas para o discípulo. Não são promessas para quem não são discípulos. São promessas para discípulos. Aí tu podes perguntar, pero Deus não bendice a todos? Por supuesto que sim. Deus bendice a los malos e a los buenos. Deus hace venir su lluvia por buenos e malos. Pero hay bendición y hay vida. Hay descanso de alma. Bendición qualquer um pode receber. Pero descanso de alma, paz abundante, ¿no? Y esta libertación está reservada para quien es discípulo. Amén, queridos. Bueno, quatro questões sobre o discipulado. Vamos tentar responder as 4 questões. Primeira questão: como se inicia? ¿Cuáles são os primeiros passos no discipulado? Antes de qualquer coisa, o ponto que Deus nos habla, o ponto que Deus põe delante de nós é que não salga de Jerusalém para ser discípulo, sino que antes hayan recebido o poder do Espírito Santo. Amém? Não podemos tentar ser discípulo sem o poder do Espírito Santo de Deus. Todo que produzirmos sem o poder do Espírito Santo vai ser carne. Podemos ser discípulos sem o poder do Espírito Santo, pero vamos a ser discípulos segundo nossa imagem e semelhança, e não segundo a imagem e semelhança do Senhor. Nossos discípulos serão parecidos a nós e não parecidos a Cristo. Ora, se os discípulos que hicieras tu foram parecidos contigo, serão bons discípulos ou malos discípulos? Pode ser outra pergunta? Se todos na congregação foram como tu eres, será uma boa ou mala congregação? Não necessita responder. Nós não podemos ser discípulos para nós. Os discípulos são de Cristo. Então devem parecer-se com Cristo. E a única maneira de los discípulos parecerem a Cristo é se hiciéramos o discipulado no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque o discipulado habla de entrar no coração. O discipulado habla de transmitir vida. O discipulado habla de tocar na vida das pessoas. Há livro muito interessante que, se pudieras ler, que é El Obrero Cristiano Normal, de Watchman Nee, que tem capítulo que habla de la necessidade de oír. Não sei se você se acuerda. É capítulo muito importante, porque uma das coisas mais importantes do discipulado não é falar, é escuchar. Nós somos muito bons para falar, mas uma das coisas mais importantes é escuchar. E ele diz, amados, que nós devemos escuchar o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa a ele gostaria de dizer e o que está ocultando. Pergunto, como podemos fazer isto sem que o Espírito Santo nos mostre, nos revele o coração da pessoa? Como podemos aconselhar sem que o Espírito Santo nos dê palavra de sabedoria? Como podemos conhecer o coração da pessoa se o Espírito Santo não nos dê o dom da palavra de ciência? Amém, queridos? Como podemos discernir qual é o espírito que está operando na pessoa, se Deus não nos dá espírito de discernimento? Me compreende, querido? O dom de discernimento de espíritos. Como podemos consolar, edificar e confortar a pessoa se não temos o dom de profecia? Então, os dons espirituais são nossa cajita de herramientas no discipulado. Eu lhe digo, não salga de casa sem a cajita de herramientas.
Não intente ser discípulo com ferramentas equivocadas. Porque el discipulado não é um trabalho mental. O discipulado não é baseado em la racionalidade. O discipulado está baseado em la espiritualidade. Amém, queridos? ¿Podemos hacer sin el Espíritu Santo? No. Quería que ustedes fueran enfáticos en esto. ¿Podemos hacer discipulados sin el poder del Espíritu Santo? No, muy débil. No hay convicción. Podemos decir como Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Não intente fazer. Não intente fazer. Porque se conseguir ser um discípulo tuyo, tu estás impedindo que ele entre no cielo. Tu estás em la puerta impedindo que ele entre no cielo. Bueno, como se inicia? Então, digo que é a prioridade zero. Sermos llenos do Espírito Santo, para que o discípulo seja lleno do Espírito Santo. Amém? Isto é, não é ponto 1, é ponto 0. Não é a primeira coisa, é a coisa número 0. Qual é a coisa número 1? A predicação do Evangelho do Reino de Deus. Não há discipulado sem a predicação do Evangelho do Reino de Deus. ¿Y qué es la predicación del Evangelio del Reino de Dios? Es el anuncio de una persona. No es anuncio de doctrina, no es anuncio de cosas con respecto a Jesucristo, pero es el anuncio de una persona. ¿Qué quiero decir? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el texto? Lo que los ojos contemplaron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon, esto vos anunciamos. ¿De qué hablaba Juan? ¿De una doctrina o de una persona? Cuando Pablo va con los corintios, él dice, cuando fui ter con vosotros, yo decidí no saber nada. ¿Pablo sabía alguna cosa? Sabia muita coisa. Era judío, fariseu, havia se assentado a los pés de Gamaliel. Pero quando ele vai, ele decide não saber, sino a Cristo e esse crucificado. Devemos tomar cuidado para transmitir muitas doutrinas e não transmitir Cristo. E as pessoas que estão com nós se cambiam em pessoas cabeçudas, não sei como é o nome, cabeçonas e coração chico. Não queremos pessoas com cabeça grande, queremos pessoas com coração grande. E essa é uma obra de Deus. Então, isso está baseado em la predicação do Evangelho do Reino de Deus. Quando entrar em uma cidade, qual é o anúncio? Arrepentíos, porque é chegado hasta vosotros el reino de los cielos. Amém? Jesucristo é nosso Rei. E é a Ele que anunciamos. Segundo, devemos levar as pessoas a arrependimento. Sem arrependimento não há discipulado. O que é arrependimento? Duas coisas. Vamos? Metanoia, cambio de mente e cambio de direção. O cambio de mente nos hace cambiar de direção. Tu ibas para el sur, agora vas para el norte. Tu ibas para el norte, agora para el sur. ¿No? E cambia de mente. Metanoia habla de cambio de mente. Ou seja, antes pensávamos com a mente carnal, agora pensamos com a mente de Cristo. Porque quando o Espírito vem a nós, ele traz para nós a mente de Cristo. Mira, não é que Deus anula nossa mente, é que nós sujetamos nossa mente à mente de Cristo. Passamos a perguntar, Senhor, que pensas disto? O Senhor diz, penso isto. Então decimos, a partir de agora, vou a pensar assim. Então traímos para nossa mente
la mente de Cristo. Porque Deus não anula nossa mente. Seguimos sendo pessoas com mente. Pero agora nossa mente está sujeta ao Senhor. Se Deus diz que isto é branco, o que vamos dizer? É branco. Se diz que é negro, não vamos dizer que é mais ou menos negro. Porque somos assim. Deus disse, sem mim nada podeis fazer. Que decimos? Sem Cristo, quase nada podemos fazer. Então devemos ser absolutos e radicais. Se Deus abre uma coisa, essa é a que vale. Isso significa que estamos imponiendo as coisas de Deus, trayendo as coisas de Deus para dentro de nossa mente, hasta que aprendamos a pensar com a mente do Senhor. Amém? Arrependimento. Depois do arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesucristo para remissão de pecados. Depois do arrependimento, vem o bautismo. Porque o bautismo é minha resposta a la proposta de Deus. Qual é a proposta de Deus? Eu morri por ti. Eu derramei mi sangue por ti. Qual é a tua resposta? Minha resposta, Senhor, eu creio. Por isso eu vou ser bautizado. Amém? Se tu perguntas a uma pessoa que quer ser bautizado e ela tem dúvida, tu deve volver a predicar o evangelho novamente. Porque o evangelho não é entrado. Amém? Porque a resposta não é alçar as mãos, a resposta é ser bautizada. Porque há pessoas que levantam a mão, mas não levantam, não. Alça a mão, mas não alça o coração. E queda com o coração baixo, com a mão erguida. Não funciona. Terceira coisa. Estou falando de como se inicia. Então, do ponto 1, temos 3 pontos. Predicação do evangelho, arrependimento e bautismo. E terceiro ponto, empezar a ensinar todo o que Deus nos ha mandado guardar. Amém? Repito. Empezar a ensinar a pessoa todo o que Deus nos ha mandado guardar. Eu falei uma coisa, outra vez que estive aqui, não me acordo quando falei, mas eu estava falando sobre discipulado também. E falava da maneira que Irani tuvo quando estava ensinando as niñas a arrumar gaveta, como é? El cajón. E ele é muito estrito em la questão de ordem em los ropeiros. Eu nunca vi Irani com um bosquejo ensinando como guardar calcetines. Capítulo 1, toma os calcetines brancos. Capítulo 2, toma os calcetines rojos. Eu nunca vi. Agora, eu já vi muitas vezes, quando eram chicas, Irani ponia os calcetines, as medias, ¿no? En el cajón, e depois tomava as medias e volcava o cajón na cama e dizia, agora vocês fazem. E terminava de fazer, ele dizia, não, não está bueno, vamos novamente. Volcava e ensinava. Não há outra maneira de ensinar a guardar se não guardamos. Ensinar a guardar é guardar. E dizer a pessoas, como hago, hagas também. Amém, queridos? Ensinar ao discípulo como Deus ha nos ensinado. O método do Senhor Jesus, de Pablo, era o método audiovisual. Porque ele falava e mostrava. Que diz Hechos capítulo 1, versículo 1? ¿Se acuerda? Escrevi estas coisas, o excelentíssimo Teófilo, para falar de lo que Jesucristo hacía e enseñaba. Hacía e enseñaba. Primeiro vem el hacer, depois el enseñar. Porque não há método mejor que el ejemplo. Esto quien habló fue Einstein. Einstein dijo que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. E en el discipulado não podemos huir disto. 3 vezes Pablo diz, sed mis imitadores. 3 vezes ele habla.
Sed mis imitadores como soy yo de Cristo. Entonces eu me pongo na posição que as pessoas miram hacia mim. Agora, muitas vezes somos muito humildes. Muito humildes. E humildade demasiada é orgulho. Porque que decimos? Não mira hacia mim porque sou débil. Não mira hacia mim porque sou pecador, querido. Acabe com a debilidade e não peques mais. Por favor. Porque tu eres en la tierra lo que las personas pueden ver de Cristo. Assim como Cristo é resplendor de la gloria de Deus e ha mostrado todo que Deus era, assim a igreja mostra Cristo. Por isso que os discípulos foram chamados de cristianos. O que significa cristiano? Pequeno Cristo. É verdade que no começo não era um elogio. Era alguma coisa mala. Mira estes, parecidos com Cristo. Por isso que pessoas perguntam para mim se sou cristiano. Eu digo, não sei, o que te parece? Porque ser cristiano não é uma nomenclatura, é uma reputação. É o que as pessoas veem em mim. Então, eu não posso dizer se sou cristiano. Se queres saber se sou cristiano, pergunta a meu vecino. Porque ele vai dizer se sou parecido a Cristo ou não. Porque ser cristiano não é uma denominação, querido. É ser um pequeno Cristo. Amém? E estamos aqui para que as pessoas vejam como Cristo atua. Somos luz, somos sal. Amém, queridos? Então, o discipulado, o terceiro ponto, é ensinar todo o que Deus nos ha mandado guardar. Amém? Bueno, o segundo ponto agora. ¿Sí? ¿Me estão compreendendo? Primeiro, 1, 2, 1, 3 e agora o 2. Quem deve discipular? ¿Quiénes deve discipular? Agora uma pergunta a vocês. ¿Todos o eu? Vou perguntar novamente. E por favor, não me diga que todos devem discipular. Porque quando decimos todos, nadie lo hace. ¿Verdad? ¿Quién va a pasar la escoba en el piso? Todos. Y todos se van. Y nadie lo hace. Ahora, ¿quién va a pasar la escoba? Yo. Entonces el trabajo va a ser hecho. Entonces, entrenamos, ahora vamos a responder. ¿Quién debe ser discípulo? Yo. Yo voy a ser. Yo debo hacer. Amén. Punto 1. No se puede dar lo que no se tiene. O sea, si tú quieres ser discípulo, antes tú debes ser discípulo. ¿Sí o no? No se puede dar lo que no se tiene. Eu sou imitador de Cristo. Por isso as pessoas devem imitar-me. Não é a proposta de Pablo? Sed mis imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, a imitação de Cristo habla de mirar a Cristo por las Escrituras, mirar a Cristo por el Espírito Santo, ter revelação de quem eres Cristo, pero também imitar a fé daqueles que são antes de nós outros. Que a Escritura em português diz nossos guias, não sei como seria em castelhano. Imitar a fé de nossos guias, daqueles que viveram antes. E cada um de nós outros devemos tomar uma porção da Escritura e dizer, eu vou imitar a este.
No sé si tú tienes alguien en la escritura que tú, ¿cómo es que tú admiras? ¿Tienes, no? ¿Quién es? Pablo. ¿Otro? Josué, Juan, Esteban, David, Daniel. ¿Daniel en la cueva o afuera de la cueva? Daniel el profeta. Elías. Bueno, mi santo protetor es Caleb. A mí me encanta Caleb. La historia habla tan poco de este hombre, pero habla tanto. A mí me encanta. Un hombre que se olvidó de envejecer. La vejez, él se olvidó de ser anciano. Porque a los 85 años ele estava empezando novamente. ¿Se acuerda? 85 anos. Estava empezando novos planos. Com 85 anos, quais são os planos que uma pessoa tem? Mira, querida, não olvide de avisar a tal pessoa, de comprar flores, de tocar esta música. Não, esse não é plano funerário. 85 anos é plano funerário. Nada plano. Pero este homem, com 85 anos, começou uma nova vida. ¿Sabe qué, hermanos? Ele tinha uma visão. E a visão nos hace renovar. Se não tienes visão, tu vas a quedar viejo antes del tiempo. Agora, sabe uma coisa? É que às vezes eu peleo com Irani. Eu não sei como Caleb resolvia a questão com sua esposa, porque ele não está mais aqui. Então, Caleb é um exemplo para mim, mas é um exemplo limitado. Então, eu necessito de alguém que eu conozca, que viva cerca de mim, para ver como ele resolve as questões com sua família. ¿Me compreende, não? Eu necessito de uma pessoa de carne e hueso. E como dizíamos hoje dia, eu não necessito de super-heróis. Porque super-heróis não se pode imitar. Já tentaste pular de sacada e sair volando? Não se pode imitar heróis. E já has visto que estes super-heróis têm um problema muito grande de paternidade? Batman perdeu seu padre, o Homem-Aranha foi criado por seu tio. Quem mais? O Homem de Hierro não tinha padre. Todos tiveram problema de paternidade. Uno, inclusive, usava roupa de barro por cima do pantalão. Falta de padre. ¿Te acuerdas, não? Roupa interior por cima do pantalão. Como pode imitar este? Então, eu necessito de uma pessoa normal. Uma pessoa que peque e me ensine a arrepender. Uma pessoa que lastima outro, pero me ensine a arreglar as coisas. Uma pessoa que cai e me ensina a levantar. Ou seja, eu necessito de vocês. Eu necessito de pessoas comuns. Necessito de Caleb, mas necessito de pessoas mais cercanas. Porque não pode imitar Caleb em muitas coisas. Eu tenho uma ideia. E queridos, as pessoas não podem imitar super-heróis. Elas vão imitar a ti. Então, por favor, seja santo. Seja santo. Cristo falou que em favor deles eu me santifico. Em favor de los discípulos eu me santifico. Me santifico por dois grandes motivos. Um, porque necessito deixar fluir a vida de Deus para eles. E se estou em pecado, eu interrompo a vida de Deus. Amém? Segundo motivo, necessito ser santo, porque necessito ser exemplo. Exemplo de vida. A palavra diz que nós devemos ser padrão de los fieles.
No es padrón de infiel. Pero entre los fieles debo ser padrón. Amén. Esto es discipulado. No se puede enseñar si no hacemos. Modelo de los fieles, modelo. La segunda cosa que debemos pensar es que cada semilla engendra según su especie. Tú solamente vas a producir lo que tú eres. Es una ley de Dios. Cada semilla engendra según su especie. Y 1 Timoteo habla esto, que debemos ser modelo de los fieles. El tercer punto, ¿dónde debemos llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde debemos llevar los discípulos? Queridos, no hay un lugar más allá donde podemos llevar al discípulo sino a una relación con el Señor Jesús. No hay. No hay. Si tú has llevado al discípulo a conocer a Cristo, escuchar a Cristo, oír al Señor, conocer la voz de Dios, querido, tú has terminado tu trabajo. Tú puedes decir como Simeón: ahora, Señor, despide en paz tu siervo. Que tú has hecho toda tu carrera. No hay nada más que hacer. Amén. Muchas veces cuando estoy predicando el evangelio a alguna persona y ele toma una decisión, la primera cosa que hago: ahora tú debes orar. Ele debes orar. Normalmente ou dificilmente eu oro para que a pessoa repita. Dificilmente. Porque eu quero que o mais pronto possível ela aprenda a orar. Porque se aprender a orar, querido, está em um bom lugar. O que te parece? Estavam predicando para uma mulher em Jundiaí, que era uma dueña de centro espírita. E quando ela foi para minha casa, o demônio falou com ela, no caminho: não quero que tu vayas na casa daqueles dois, porque se tu for, vou matar-te e matar os dois. Claro que estou aqui. Então o demônio não cumpriu sua promessa, não? Todavia não é projeção holográfica, não. Estou aqui. Então ela entrou na casa e ela começou a contar sua vida. E depois que contou a vida, então começamos a falar da pessoa de Cristo. Ela nos dizia: o demônio está aqui a meu lado, está dizendo que tudo o que estão dizendo é mentira. É decir, a mulher estava ouvindo em 2 canais. Estava ouvindo nossa charla para ela, estava ouvindo Satanás falando para ela. Pero fuimos levando a mulher a uma decisão com Deus. Hasta que tomou a decisão. E nós lhe falamos: agora tu vas a orar. E sabe o que ela nos disse? Eu não sei orar. Disse: bueno, tu has contado tu vida para nós outros. Ao invés de contar para nós outros, conta para Deus, porque Ele está aqui. E ela parou e começou a orar. Querido, ela explotou em oração. A mulher começou a orar. E ela era diretora de uma escola. Ela chegou em sua escola e invitou a las maestras a ter uma reunião de oração com ela. Agora, nessa semana, eu estava aqui e Irene estava com ela. E ela está tendo reunião de oração com as maestras da escola. Ou seja, queridos, não há outro lugar onde podemos levar a pessoa, sino a Cristo. Jesus habla isto. Em Juan 17, ele diz que Deus me ha concedido autoridade. ¿Se acuerda? Eu não estou lendo os textos porque há muita coisa que falar e confio que os irmãos conhecem as Escrituras. Que diz em Juan 17? Que Deus me ha concedido autoridade para que eu conceda vida eterna àqueles que tu me diste. ¿Se acuerda do texto? Sim, assim é, não? Ora, de que Cristo estava falando? Se for a buscar na Escritura, tu vas encontrar por lo menos 3 conceptos de vida eterna.
Um primeiro conceito é o conceito de falta de tempo, ou ausência de tempo, ausência de almanaque, ausência de reloj. ¿No? Entonces es una eternidad donde el tiempo es una parte. Es decir, la eternidad no tiene tiempo. ¿Me comprende o no? El segundo concepto de eternidad es calidad de vida, qualidade de vida. E essa qualidade de vida é citada por Jesucristo em Juan 6, quando ele diz que aquele que comer del pan del cielo, ou seja, dele mesmo, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Quién viene primero, la resurrección o la vida eterna? Si fuera yo a escribir ese texto, yo diría, quien comer de mí tendrá la vida eterna y yo resucitaré en el último día. En el futuro. Pero este texto diz que aquele que comer tiene la vida eterna y yo lo resucitaré. O sea, ¿qué es que nos hace resucitar? La vida eterna que está dentro de nosotros. Entonces, cuando tú morreres, puedes ir tranquilo para la sepultura que tú vas a resucitar. No tenga medo. Amén. Quédate tranquilo en el ataúd. No haga escándalo. Porque tú tienes una garantía. ¿Cuál es la garantía? La semilla de la vida eterna está dentro de ti. Amén. Quédate tranquilo. Esté tranquilo. Porque por un breve período vamos a estar bajo la tierra. Pero la vida de Cristo nos levantará. Porque se habita em nós outros o Espírito daquele que ha levantado Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito nos levantará também. E temos o Espírito Santo. Então, é o segundo conceito. E o terceiro conceito é que ele está aqui nesse texto. Quando ele diz que ele recebeu autoridade para nos conceder vida eterna. E que é vida eterna? Que te conozcam a ti, como Deus verdadeiro e aquele que tu has enviado. E conhecer neste texto não é ter informações sobre Cristo. Conhecer neste texto é ter vida íntima com o Senhor. Nosso problema é que nós outros somos guiados por uma mente grega. E conhecer para o grego é acumular informação. Pero a escritura foi escrita com uma mentalidade hebraica, judia. E para ele judío, conhecer era provar, experimentar, ter relação. Amém, queridos? Então, quando a palavra diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer, está falando de profundizar em nossa relação com o Senhor. Amém? Ter vida íntima com o Padre. E isto é muito importante, porque vida íntima permite que Deus engendre em nós seus filhos. Porque nós temos em nós a divina semilla. E não se assuste, porque semilla e sêmen é a mesma coisa. E temos em nós a semilla de Deus. E como a semilla entrou em nós? Por uma relação íntima com o Padre. Amém? Se tu queres ter hijos espirituais, tu necessitas ter relação com Deus. E le digo, Deus não é estéril. Deus é perfeito. E se não temos hijos espirituais, é porque não temos relação com Ele. E a ser discípulo, necessita ter relação com Ele. E Cristo nos deu a vida eterna. Ou seja, queridos, nosso trabalho é levar a pessoa a conhecer a Cristo. Não conhecer a nós outros. Não saber muitas coisas sobre mim, mas saber muitas coisas com respeito a Cristo. Saber seu coração. Então, meu trabalho é empurrar, se diz? Empurrar a pessoa para dentro de Cristo. E quando ela intentar sair, eu estou ali para empurrar. Intentou sair, estou ali para pôr para dentro. Como? Ensinando a orar. Ensinando a estudar a palavra. Ensinando ao Senhor, ensinando a pessoa a buscar o Senhor por la palavra. Amém? Porque a fé vem por el oír,
Y el oír viene por la palabra de Dios. Y andar con Dios necesita fe. Y la fe viene por la práctica de la palabra. Por tener la palabra en el corazón. Muy bien. La segunda cosa que donde queremos llegar, elevar la oveja a la madurez. La madurez. Eu sei que muitas madres siguen vendo sus hijos como niños, aunque el niño tenga 50, 60 años. Mi madre, hasta su muerte, nos llamaba de niños. Es madre, ¿no? Pero en el discipulado no podemos perenizar la infancia. Perenizar se dice? Hacer permanente la infancia. No podemos. Devemos hacer la persona, levarla a un crecimiento, a la madurez. ¿Y cómo levan la persona a la madurez? Dando tareas. Dando tareas. Dê tareas a la persona. Leva a la persona a hacer cosas. Não podemos ensinar nossos filhos a hacer coisas sem dar tarefas. Pero eles não sabem como fazer. Bueno, como vamos aprender? Haciendo. Dê tarefas. Outra coisa, ensina autonomia. Autonomia é distinto de independência. Independência é quando a pessoa não escuta. Autonomia é quando tu ensinas a pessoa a pensar, a decidir. Agora, mira, vamos dizer que sou discipulador de alguém. Para mi carne, é muito grato, é muito bueno para mi carne, que essa pessoa pergunte todas as coisas para mim. E eu lhe responda todas as coisas. Queridos, discipulado não é ser guru. O que é um guru? É aquele que tenta responder todas as coisas. Primeiro, não sabemos tudo. E a coisa mais deliciosa que há é dizer a uma pessoa, eu não sei. Não há nada que nos dê mais descanso do que dizer, eu não sei. Eu não sei. E ensinar autonomia é dar à pessoa princípios, dar à pessoa subsídios para que ela assuma e chegue à sua conclusão. Amém? Quando um discípulo chegar para ti, é pecado fazer tal coisa? Dile a ela, ¿has perguntado ao Senhor? ¿Has buscado em la palavra? Um dia, um homem muito importante, importante para o Senhor, importante para Cristo, manda seus discípulos a fazer uma pergunta: ¿eres tú el Cristo ou devemos esperar outro? ¿De quem estou falando? De um nome que Jesus falou que não houve outro nome mais importante que ele em la faz de la terra. Ora, queridos, Juan el Bautista era o único homem na face da terra que não poderia ter essa dúvida. Porque quem falou que ele era o Cordeiro de Deus que viva a quitar o pecado do mundo? Quem falou isto? Foi Juan. Então, era o único homem que não devia ter dúvida. Pero, queridos, a prisão, a soledade, o sofrimento, muitas vezes produz dúvida no nosso coração. Agora, às vezes, eu me paro pensando, e se Cristo dijera a ele, não sou eu, deve esperar outro? Uma vida perdida. Qual foi a resposta de Cristo? Ele não mandou dizer a Juan, sou eu, quédate tranquilo. Não. Que respondeu? Los ciegos ven, los cojos andan, é anunciado o evangelho del reino a los pobres. Dile a Juan, Juan, suma las coisas e llega a tu conclusão. Junta las coisas e llega a tu conclusão. Ou seja, mi tarea é ensinar o discípulo a pensar, a concluir. Estava falando com os irmãos, falando de uma figura. Como ensinas tu
un hijo a cruzar la calle. Primero, tú agarras en su mano, llega en la vereda y dices, ¿qué debemos hacer? Mirar hacia la izquierda, a la derecha, viene coche, algún peligro. No, entonces vamos. En otro momento, lleva a la vereda y dice, ¿qué debemos hacer? No toquen la mano. Ele mira a la izquierda, mira a la derecha, e tu pergunta, ¿tú puedes pasar? Ele diz, sí puedo, entonces va. Terceiro momento, tu não liga a la vereda, tu envias para ele solito cruzar a vereda, a cruzar a calle. Me compreende, não? Então, no começo, ensinamos, segurando por las manos, depois ensinando ele a tomar decisões, com princípios. Amém? Ou seja, levar a la madurez. Terceiro, levar a la multiplicação. Nossa tarefa como padres não é fazer com que nossos filhos sejam sempre niños. Nossa tarefa é prepará-los para casar e ter hijos e depois nos dar nietos, bisnietos. Esse é o trabalho. Então, quando ensinamos nossos discípulos a escuchar ao Senhor, a pensar, raciocinar, buscar respostas nas Escrituras e ensinamos a este discípulo a cuidar de pessoas, então chegamos onde deveríamos chegar. Amém, queridos? Passamos ao próximo ponto. Qual é o processo? Um de nossos problemas é que nós não gostamos de processos. Gostamos de pipoca de micro-ondas. Não? Não gostamos mais daqueles processos antigos de fazer pipoca, não? Muito trabalho, muito humo na cozinha, não? Compramos a pipoca em sua bolsita, ponemos ali, 2 minutos e listo. Queridos, discípulo não é pipoca de micro-ondas. Então não podes agarrar o discípulo e pôr ele no micro-ondas e dizer, 2 minutos está listo. Há processos. Primeiro ponto do processo, a adoção. Tu necessitas adotar pessoas. Há um vecino que aí está. Tu has recebido o espírito de adoção. ¿Te acuerdas? Romanos 8. Tu has recebido o espírito de adoção. O que significa? Que o espírito dentro de ti começa a gemir para ser padre de pessoas huérfanas. Porque há no coração de Deus o propósito de fazer com que o solitário habite em família. E esse espírito que está dentro de ti, ele vai tentar fazer com que tu seja padre do huérfano. O primeiro ponto é a adoção. E o segundo ponto é a gestação. É o tempo de oração. É o tempo de gemir por las personas. Não é dizer, Senhor, mostra a ele a salvação. Se for a tua vontade. Se não for a tua vontade, bueno. Há 2 exemplos na Escritura que todavia não consigo imitar. Um é o exemplo de Pablo. Outro é o exemplo de Moisés. Quando Deus falou que ia a quitar o povo delante dele, que dijo Moisés? Senhor, risca se diz, borra mi nombre del libro de la vida, pero salva este pueblo. Esa es una gestación. ¿Y qué Pablo habló? A mí me quisiera ser anatema para que mi pueblo fuera salvo. Entonces, orar por las personas con pasión, con deseo profundo de que elas sean salvas. Esa es una gestación. Y orar, y orar, y orar, hace que el corazón de la persona se abra para el Señor. Amén. Revirar, como dice la tierra, como es que el arado hace, remover la tierra por oración. Después pon la semilla y sigue oración para regar. Esa es la estación. Y después parir la persona, dar la luz a la persona, levar a Cristo a la persona. Agora, queridos, a gestação é dolida. Interessante como Pablo usa
muitos elementos femininos para falar de cuidar de pessoas. Ele habla de parir, ele habla de amamentar, ¿se acuerdan o não? É o que devemos fazer. Cuidar de pessoas não é sem dolor. E quando ele habla a los Gálatas, ele diz que estava dando a la luz de novo. A Escritura não habla de quantas vezes Pablo deu a luz a los Gálatas. Uma vez é muito dolido, agora 2 vezes a mesma pessoa, 3 vezes a mesma pessoa. Chegamos a um ponto que dizemos, este não quer nada. Pero o que fazia Pablo? Novamente, estava novamente parir, novamente dava a luz, hasta que Cristo seja formado em la persona. Há um preço a ser pago, a ser pagado. Amém? Estou chegando ao final. Um processo extremamente importante no discipulado é a alimentação balanceada. ¿Dónde está isso na Escritura? Está em João 21. Não vou entrar aí. Quando Cristo pergunta a Pedro, Pedro, ¿tu me amas? Pedro diz, amo. Não é no mesmo nível que Cristo ha perguntado. A resposta do Senhor é, pastoreia mis ovejas. Pergunta novamente. Primeiro, apacenta mis ovejas. Pergunta novamente. Pedro, ¿tu me amas? Ele diz, te amo, Senhor. E ele diz, pastoreia. Terceira vez, ¿tu me amas? Amo, Senhor, apacenta. 2 vezes ele usa a palavra apacentar e uma vez pastoreia. A palavra apacentar habla de alimentar. A palavra pastorear habla de tocar, de estar junto, de sentir a oveja, para saber se há fiebre, se há insetos na lã de la oveja. E alimentar é uma palavra que habla de alimentação balanceada, de nutrição. Déjame tentar explicar. Tu tienes agua de 3 meses en la casa e tu tienes un joven de 18 años. ¿Qué tipo de comida va a dar al joven? Piccolo macho y biberón al hijo. Tú no puedes invertir. Tú puedes matar los dos. Un de hambre y otro, no sé qué produce el piccolo macho, digestión. Devemos dar a cada persona a alimentação segundo sua idade, seu momento e seu ministério. Isto é a alimentação balanceada. Me compreende, querido? Em que momento está essa pessoa? Essa é a comida que vou preparar. Então vou à cozinha, separo os ingredientes. A cozinha é a escritura e a presença de Deus, ¿sí? Então tu estás na cozinha. Ali tu vas a buscar os ingredientes, vai a cocinar isto, vai passar em tu coração e vai entregar a pessoa. Se é um pouquinho maior, haz o mesmo processo para esta pessoa. A alimentação não permite que a oveja seja débil. Seja débil. De que estou falando? De Ezequiel 34. Que diz que os pastores via as ovelhas que eram débiles, enfermas, quebradas, dispersas e perdidas. O primeiro grado é debilidade. Debilidade significa aquele que pode adoecer. Então, para que a oveja não adoleça, não enferme, que deve fazer? Dar uma boa alimentação. Amém? O discipulado habla de não dar um bosquejo qualquer, pero buscar de Deus, Senhor, que comida esta oveja está necessitando. Agora tu puedes dizer, Jamé, é harto trabalho. Por supuesto. Não estamos falando de coisas fáceis. Estamos falando da vontade de Deus e de sacar as pessoas do inferno. Então, o trabalho é proporcional ao resultado que queremos. Queremos um cambio na vida eterna da pessoa. Não estamos querendo um cambio por alguns dias. Então, o trabalho deve ser profundo, comprometido,
com perseverança, com longanimidade, com permanência, hasta que Cristo seja formado em la persona. Amém? Queridos, pido que você pueda novamente escuchar esta palavra. E pido ao Senhor com todo meu coração que usted olviden a palavra de Jamé e guardem a palavra do Espírito Santo. Todo que Jamé falou, que não vino del Senhor, por favor, hágame o favor de olvidar. Pero se Deus te ha hablado, por favor, guarda em tu coração, porque esta palavra produzir em ti vida que vai bendecir as pessoas. Que o Senhor te bendiga e que este país seja cambiado e que este país seja lleno de discípulos de Cristo. Essa é a única maneira de Bolívia cambiar. La única. Amém. Vamos orar. Tu puedes agachar tu cabeça, agachar o coração e orar.